E até, assim, continuando nessa parte da seleção, Ana, quais são os principais erros que você tem visto os candidatos cometerem em processos seletivos? E até assim, mais abrangente, de fora do mercado português, o candidato que brasileiro, angolano, porque é natural, existe uma onda migratória, mais até do Sim. que candidatos, tá? Eu vejo muitas empresas brasileiras, é incrível como empresas brasileiras estão indo para Portugal, abrindo uma filial ou até transferindo a matriz para aí, Ana. Eu tenho visto muito esse movimento de mercado aqui no Brasil. Uhum, Mas uhum, falando do candidato, quais os uhum. principais erros que esses candidatos, por não conhecerem, às vezes, têm cometido no processo Sim. seletivo, Ana? Ok, eu vou quase responder um bocadinho ao contrário, porque a minha sugestão é a preparação. A preparação de uma entrevista é, efetivamente, quase 80% ou 90% do sucesso. Depois haverá, naturalmente, outros fatores. Mas a preparação, portanto, a falta de preparação é efetivamente um erro, não é? Dizer, ok, como eu tenho um fantástico currículo e tenho muitas competências, eu nem preciso de preparar a entrevista. E Sim. isto pode ser um risco muito, muito grave. Portanto, e quando falo em preparar a entrevista, é preparar, enfim, quando se sabe a que empresa, o que é que se sabe sobre a empresa, não é? Eu quando faço uma entrevista pergunto o que é que sabe de nós, não é? Portanto, nós podemos preparar, sabendo que nos estamos a candidatar àquela empresa e quando a empresa está identificada, por exemplo, num anúncio, fazemos a preparação sobre que empresa, o que é que a empresa faz, o que é que produz, o que é que comercializa, quais são os serviços que presta, os valores até da própria empresa. Isto pode ser importante ao longo da entrevista, não é? Para não ser logo para dizer, ok, conheço tudo, enfim, sobre vós, mas pode ser muito importante. Portanto, preparar também, tentar saber quem é que vai ser o entrevistador, a maior parte das vezes sabemos. Vai se dirigir à empresa tal e vai falar com a pessoa X. Ou vai, ou então é por Teams, ou por Skype, ou de uma forma digital, mas sabemos com quem vamos estar. E é importante também perceber um bocadinho esse passado. Ferramenta fantástica, LinkedIn, não é? Portanto, no LinkedIn, desde que nós saibamos o nome da pessoa com quem vamos falar, podemos fazer essa preparação. Portanto, eu penso que os principais erros são não preparar a entrevista, ok? Se calhar o que é que pode ser? Tentar falar de salário de uma forma muito inicial, nas primeiras entrevistas ou numa fase inicial de entrevista. A minha sugestão é que é uma pergunta que vai ser feita pelo entrevistador, se ele tiver interesse. Se não tiver interesse, melhor é nem falarmos disso. Apesar de eu achar que há muitas pessoas que querem falar. Tem tempo de lá chegar. Ninguém entra numa empresa sem que essa fase seja falada, não é? Verdade. E, portanto, o que é que podem ser erros? Enfim, algum erro de postura, enfim, da forma de comunicar, mas tudo isto se treina, se prepara. Quando eu falo preparar a entrevista, é tudo, não é? É preparar a estratégia de comunicação, o que é que eu quero comunicar, o que é que eu quero vender, que imagem é que eu quero que fique na cabeça da pessoa que com quem vou estar, do meu interlocutor ou interlocutores, podem ser vários, não é? E, portanto, preparar os desafios, os resultados que eu quero falar, mesmo que lhe perguntem diretamente ou não. Nós, às vezes, conseguimos dirigir um bocadinho a entrevista, não é? E de uma forma oportuna. Olha, acho que agora podia ser importante, não sei se me permite, contar-lhe um desafio onde atingi dos melhores resultados e de onde me orgulho muito. E lança-se o desafio e os resultados atingidos. Portanto, isto é tudo uma estratégia de comunicação, não é? É uma estratégia de venda. E, portanto, perceber aonde é que me diferencio, que valor acrescentado é que eu posso dar a essa empresa. Perfeito. Ok? Quando, Renato, acho que não respondi e que acho que é fundamental. Do Brasil ou de África, não é? O que é Sim. que, quando as pessoas vêm, aí o que eu noto mais necessidade é rede de contactos. Eu tenho trabalhado com muitos profissionais brasileiros, muitos deles até que contactam no sentido de estão a tomar a decisão de vir ou não para Portugal. E para lhes falar um bocadinho do mercado em Portugal, isso acontece várias vezes.
O que é que eu noto? É fundamental ter uma rede de contactos em Portugal, ok? Porque a pessoa pode vir de outro país, seja Brasil, pode ser da África, mas muitas vezes já têm cá contactos, ou não sabem, ou não exploraram, ou não procuraram, não é? Sim. Criar primeiro uma rede de contactos, porque é fundamental, até para se conseguir identificar oportunidades. Eu costumo dizer, 50% das oportunidades estão nos anúncios. Eu não sei se é 50, esta é uma métrica minha, pessoal. 50 estão visíveis, mas outras 50 não estão visíveis, não estão nos anúncios. E, portanto... Mas acho que faz muito sentido, Ana. Na verdade, a maior parte das ofertas, principalmente as mais interessantes, realmente não estão nos anúncios. Aqui no Brasil também é bem parecido. Eu sei que a estatística, enfim, é muito de networking, não é? Rede de contactos. As boas oportunidades chegam-nos através da nossa rede de contactos.